Ah, Então vamos lá, pessoal. Esse é um vídeo bem difícil de estar fazendo, porque simplesmente eu resolvi chutar o balde e eu nem sei se eu vou continuar com o canal, mas sabe quando a ficha cai e você percebe o desespero? É basicamente o que eu tô passando agora. Eu vi o de YouTube, né? Vocês sabem que eu tenho vários canais e tal. E recentemente tá meio difícil de gravar os vídeos, porque eu simplesmente não consigo acreditar que o Brasil tenha mais solução. E aí eu fico num mundo paralelo mental onde eu sofro pra caramba, porque eu não vou conseguir ajudar todo mundo, eu não sei nem se eu vou conseguir me ajudar. E é muito difícil falar sobre isso. Eu acho que eu nunca gravei um vídeo tão tarde assim na minha vida. Tipo, é de noite eu tô gravando esse vídeo aqui, mas cara, é um vídeo que eu preciso fazer pra vocês. Eh, Esse vídeo aqui veio de um gatilho que eu tive depois que eu vi o vídeo do Yanni, tá bom? O Yanni é um criador de conteúdo Red Pill, mas ele fala de finanças. Ele criou um vídeo muito bom, eu vou deixar o vídeo dele na descrição. Eu vou deixar não só o vídeo dele, mas também todas as minhas referências, tudo que eu utilizar aqui, eu vou deixar na descrição para que vocês mesmo busquem, procurem. Eh Tem também alguma galera que eu vou falando durante os vídeos para vocês irem pesquisando, que são gente boa mesmo, que faz um trabalho sério. Mas eu decidi pelo menos fazer esse último vídeo como uma perspectiva, talvez até um mini curso para te mostrar qual que é a situação atual do país e por que eu acho que isso aqui já acabou. Beleza? Então vamos lá. Como você sabe, eu sempre faço os meus estudos por mapa mental e dessa vez não seria diferente. Eu até anotei aqui que a ficha caiu e que você tem que entender o jogo dos poderes e como você será deletado no futuro. Talvez você não seja deletado, mas o seu poder de compra vai e, cara, sem economia, ninguém vai sair do lugar. Se você vive na classe média, como a maioria dos brasileiros, ou você é pobre, infelizmente a situação vai ser pior ainda para você. Então, não tem muito o que fazer. Para te explicar isso, eu separei aqui alguns pontos, tá bom? Sendo o primeiro, o que está acontecendo com o Brasil no momento atual. E eu quero que você veja isso com bastante atenção. Todo mundo fica falando que o Brasil pode virar a Argentina financeiramente. Só que a verdade é que o Brasil já é pior do que a Argentina. Se você notar, o padrão médio argentino é mais alto do que o brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Quando você olha o PIB da Argentina e o PIB do Brasil, obviamente a Argentina é muito inferior financeiramente ao Brasil na questão do PIB. Mas quando você divide isso pela quantidade populacional, o brasileiro médio, ele ganha muito menos que um argentino. Ele tem menos poder de compra. Então, basicamente, não é a gente que vai virar uma Argentina. A gente meio que já é pior do que a Argentina. O pobre na Argentina vive até melhor do que o pobre no Brasil. Eh, Parece um pouco contraditório falar desse jeito, mas são aquelas coisas que eu demoraria muito tempo para explicar para vocês e não é o ápice do vídeo. Mas é que o Brasil já está pior do que a Argentina financeiramente e a bolha vai explodir. E quando ela explodir no Brasil, não será como na Venezuela e na Argentina. Aqui vai ser muito pior. É isso que você tem que entender. Vamos lá. Eu até anotei aqui, né, que a C4 já foi plantada e nós não temos defuse. Quem joga CS aí vai entender esse termo. Uma série de eventos cíclicos já aconteceram e vão nos levar à falência em 2 ou 3 anos. Então são eventos que eles acontecem várias vezes durante a humanidade. Como eu mostrei para vocês nos meus estudos sobre a história da humanidade e estudos bíblicos, eu não mostrei para vocês, né? Na verdade, eu mostrei só o mapa mental, não expliquei ele para vocês. Mas existe uma série de eventos que eles ocorrem periodicamente, ok? Um que eu não vou falar nesse vídeo aqui, mas que vocês podem pesquisar, é a destruição da moeda.
Antigamente nós usávamos as moedas dos holandeses, depois, se eu não estou enganado, dos ingleses, dos franceses e depois veio o dólar, algo assim. E em mais ou menos 100 anos, todas essas moedas quebram. E aí ela é substituída por uma outra moeda. Isso é um evento cíclico. Isso acontece. Esse padrão de comportamento mundial, cultural, eu não sei se posso falar cultural, mas esse padrão de coisas que acontecem em âmbito global, eh, eles também acontecem nisso aqui que eu vou explicar para vocês. Tanto que, se você analisar alguns eventos que acontecem no Brasil, eles são muito parecidos com os eventos que acontecem nos Estados Unidos. Na verdade, eles são quase iguais. Então, observe isso, principalmente no Brasil, hã, no Reino Unido, no Canadá e nos Estados Unidos. Esses 4 países, eles são muito, muito semelhantes em muita coisa. Mas vamos lá. Por que que eu acho que um colapso vai acontecer? E se eu virar piada depois desse vídeo, tudo bem, é a melhor coisa que pode acontecer, mas eu simplesmente acho que um colapso vai acontecer. O primeiro problema é a expansão da base monetária. E se você já viu pelo menos 2 vídeos meus, você já está cansado de saber disso. O governo, ele não precisa te taxar para te deixar mais pobre, ele simplesmente imprime mais dinheiro. Se existe mais dinheiro no mundo, o que você está guardando aí está valendo cada vez menos, tá bom? Esse é o princípio da expansão da base monetária. Isso pode acontecer numa economia? Pode, no Brasil acontece de 94 até 2013, de uma forma ligeiramente controlada. Então, até esse período você não sentia muito. Só que de 2013 para 2020, o aumento da base monetária foi alto. De 2020 para agora, ele é absurdo, ele é insano. Eu tenho aqui um gráfico, tá? Esse gráfico aqui é da galera lá do pessoal do Área Bitcoin, tá bom? E você pode olhar aqui de 2013 para frente, a base monetária deu pau em todos os investimentos. Então, um país que não vale a pena investir, simplesmente é um país fracassado. Isso não era tão notável de 2020 para trás, só que de 2020 para frente, o pau que a inflação, IPCA, Ibovespa, renda fixa, empresas pagadoras de dividendos, Magazine Luiza, Casas Bahia, sei lá. Todas essas empresas tomam muito pau para impressão de dinheiro, ok? E como você pode notar, o governo, ele não tem por que não fazer mais disso. Afinal, é a política marxista, keynesiana. Eles acham que não tem problema imprimir dinheiro, então eles vão continuar imprimindo cada vez mais, ok? Eu preciso que você entenda, pessoal. Você que está assistindo esse vídeo aqui, com certeza você não é idiota. Mas existem pessoas que, se você chega na rua e fala: olha, eu posso imprimir uma moeda ali e eu te dou R$ 1 milhão, essa pessoa vai acreditar que isso existe, que o dinheiro sai do nada, que o dinheiro é gerado através do acaso. Nasce em árvore. Nem nasce em árvore, porque para ter árvore você necessita de energia, mas existem pessoas que acreditam que simplesmente você pode imprimir dinheiro e dar R$ 1 milhão para todo mundo e todo mundo vai ser milionário. Existem pessoas que acreditam fielmente nisso, ok? É idiota, sim, mas existem pessoas que acreditam nisso. Bom, agora que você já sabe que a inflação da base, o aumento da base monetária é gigantesco e nada consegue vencer isso, inclusive o IPCA, que é o índice que o governo diz para você, né? É legal, né? Porque os investidores aí do YouTube, eles falam que o IPCA é a média, né? Só que na verdade não. Na verdade, o IPCA ele dá pau na Ibovespa e dá pau na renda fixa, mas empresas pagadoras de dividendos, elas vencem o IPCA. Aí o que que você faz? Investe nas empresas pagadoras de dividendos. Só que essas mesmo não superam o aumento da base monetária. Então você investe literalmente para perder menos do que os outros, ok? E se existe algum investidor do YouTube aqui, principalmente do YouTube, tá? Se existe algum investidor que não te falou isso ainda, e eu sei que a maioria não falou, principalmente os grandes, cara, eles são todos vagabundos. Essa é a verdade. Mas vamos voltar.
Agora que você já sabe que a expansão da base monetária leva à inflação, e isso prejudica todo mundo, deixa todo mundo mais pobre, tem também a querida pirâmide do INSS. Bom, se você quiser saber mais sobre esse assunto, você pesquisa aí o canal do Rob Correia, tá bom? Que é um canal muito bom, e também o canal desse cara aqui, que é o Josué Aragão. Pode pesquisar o canal dele também, que você vai entender tudo sobre isso. Mas para te dar um contexto básico aqui, deixa eu ver. hã, Isso aqui é a evolução do regime geral da Previdência. O que que acontece? Essa linha rosa é o déficit. É quanto que o governo está negativo. Como você pode ver, a gente tem o primeiro, que é receitas, e depois o despesas. Repare que não só na economia de um país, mas também na economia da tua casa, se você gasta mais do que você arrecada, uma hora vai dar bosta. Você fica só fazendo dívida, ok? A previdência é exatamente isso. Essa aqui é a previdência geral, tá? Ela já tá negativa, tá? É mais ou menos 300 bilhões negativa, ok? Isso aqui é uma conta que nunca vai fechar, é uma dívida impagável. Mas, olha aqui que interessante. Quando a gente pega a previdência de servidores públicos, olha como ela é muito, muito pior. Ou seja, o funcionarismo público ele ajuda a destruir o país mais rapidamente. E é até engraçado porque nos últimos meses, o nosso governo atual criou, sei lá, 500 mil vagas de emprego e metade delas era para funcionários públicos. Como você pode ver, funcionário público, principalmente os de alto escalão, eles têm aposentadorias extremamente generosas. Um exemplo, uma pessoa que eu conheço que ganha mais como aposentado do que como servidor público. Em qualquer lugar da face do universo, isso seria extremamente idiota. Mas é uma coisa que acontece. Então você pode ver aqui que sempre está no déficit. Isso aqui dá prejuízo pra caramba. A estimativa, pesquisem aí, a estimativa é de aproximadamente 320 bilhões negativo, tá bom? Então é impagável e como é que o governo socialista paga suas dívidas, eles imprimem moeda. Quando pagam, eles imprimem moeda. Às vezes eles não estão nem aí para isso, tá? Então, todo mundo vai ficando mais pobre e uma hora essa pirâmide aqui, ela vai estourar, tá bom? Então, se você não recebeu ainda o seu INSS, se você não aposentou ainda, se você não é faraó, você tá ferrado. Porque estatisticamente, para ter uma pessoa aposentada, você precisa ter 7 pessoas trabalhando. Atualmente, a gente tem 1,7 pessoas trabalhando para um aposentado. Então, é um cálculo impossível de fechar. Nem que todas as mulheres tivessem 5 ou 6 filhos agora, a gente conseguiria fazer isso funcionar novamente, tá bom? E imagina isso em um país esquerdista, socialista, onde a maioria das mulheres é depravada e a maioria dos homens é incel. Essa conta não vai fechar, beleza? Bom, outra coisa é o aumento abusivo de impostos. A gente tá vendo aí uma subida absurda no aumento de impostos, ok? Isso é normal, vários países fazem isso. Só que o que a gente não tinha, o que a gente não via antigamente era isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, para vocês verem aqui, o déficit da Previdência é até maior do que eu imaginava, né? 400. Eu falei 320, né? É 400. Mas voltando, o aumento de impostos, como vocês podem ter percebido, tem até o vídeo aqui do Kim Kataguiri, a gente também vai falar sobre MBL, porque eles são importantes aqui nessa história. Mas você pode notar que o governo, ele tentou passar uma lei de compras online, de colocar taxa para compras abaixo de US$ 50. Eles tentaram passar essa lei dentro de uma outra lei que falava sobre veículos. Olha que loucura. Então, o governo, ele já está começando a fazer as coisas para aumentar imposto por debaixo dos panos. Eles tentaram remendar uma lei dentro de outra que não tinha nada a ver com o assunto. E obviamente isso deu problema pra caramba. O vídeo aqui do Kim Kataguiri foi postado há 9 horas atrás, e é uma parada que acabou de acontecer na minha frente. Eu tenho quase 30 anos, eu nunca tinha visto tamanha sacanagem. E
É isso o que você encontra hoje em dia, é taxa em tudo, imposto de todo o lado e até impostos abusivos, impostos sobre impostos e por aí vai. Bom, outra coisa é o reajuste do fundão eleitoral, com base na inflação. Por que eu anotei isso aqui para vocês verem? Existe o fundão eleitoral, tá? Que é uma verba destinada para os deputados, vereadores, para todo mundo fazer sua campanha eleitoral. E beleza, não vou entrar no mérito aqui, mas o que você tem que entender é que eles, esse ano, no ano de 2024, eles exigiram que houvesse um reajuste com base na inflação. Reajuste com base na inflação. Ou seja, até os políticos conseguem perceber que o aumento da inflação foi tão alto nos últimos anos que o dinheiro da campanha deles não dá mais pra nada. Chega até a ser hilário falar um negócio desses aqui, mas esse vídeo é muito difícil. Eles solicitaram o fundão eleitoral com reajuste com base na inflação, ou seja, vagabundos não conseguem controlar a inflação e o próprio fundão eleitoral das suas campanhas deveria ser reajustados com base na inflação que eles não controlam. Vocês entendem a gravidade disso? Essas duas últimas coisas que eu mostrei para vocês, fora a pirâmide do INSS, a expansão da base monetária, isso aqui já é falta de vergonha na cara. Isso aqui chega a ser um negócio nojento. Mas tudo bem. Bom, já falamos aqui sobre o que está acontecendo no Brasil, motivos que vai levar ao colapso, motivos do colapso que vai acontecer. Eu escrevi tudo errado aqui, mas foda-se, porque eu tô fazendo esse vídeo muito puto. Coisas que você deveria ficar atento. Bom, essas duas coisas aqui eu tirei de um vídeo do Rob Correia e também do Yanni Kirigaya, que são o problema do Drex, tá? Porque o Drex é uma moeda que simplesmente vai acabar com qualquer tipo de liberdade que você possa ter, mas que está demorando para ser implementada. Por que vocês acham que o Drex está demorando para ser implementado? Justamente numa época onde está tendo um aumento abusivo de impostos, está tendo reajuste de fundão eleitoral, numa época onde está tendo várias e várias e várias emendas parlamentares e todos os outros tipos de brecha na lei que o Bolsonaro deixou pro Lula para manobrar o seu dinheiro, se é assim que eu posso dizer. Enfim, o que o Drex tem a ver com isso, galera? A gente já tá numa situação tão depravada que se o Drex fosse implementado agora, até a galera que participa do banquete do Leviatã, até eles poderiam ser pegos pelo Drex. Lembra? O Drex é uma moeda de blockchain do governo. Então ela tem todas as transações, ela não é igual ao Pix. O Pix é um pouquinho mais livre financeiramente, é um pouquinho mais livre. Só que com o Drex, não. Por isso que o Drex não pode ser colocado no Brasil agora, porque vai atrapalhar os planos dos políticos. É por isso que o Drex foi adiado. Ó. O Banco Central do Brasil declara que o lançamento do Drex deve atrasar. É claro, porque eles têm que roubar muito, muito, muito dinheiro antes de colocar o Drex para funcionar. Porque lembra, o Drex não é só para mim, nem para você. O Drex é para todo mundo, então até pro político é ruim o Drex. Ele vai perder a liberdade dele. É por isso que o Drex vai continuar atrasando aí por pelo menos mais um ano. Bom, outra coisa é a PEC da dupla cidadania. Essa PEC é do Bolsonaro, tá? Do tempo do Bolsonaro, ela é de 2021. E houve uma promulgação da PEC em 2023, mas eu acho que ela tá valendo. Na verdade, ela tá valendo sim. Que é uma PEC que possibilita a perda da sua nacionalidade brasileira. Então você pode ter uma dupla cidadania sem perder a sua brasileira. Isso aqui, pra você,
cidadão médio não muda nada. Só que para um cara muito rico e para um político, por exemplo, é o passaporte dele de saída caso tudo dê merda. É para isso. E até mesmo por isso o Drex atrasa, porque eles estão preparando ali os seus planos de fuga, suas rotas de fuga. Por isso que leis como essa estão em vigor e o Drex ainda não. Bom, outra coisa é que com o lançamento do Drex, todo mundo vai perder o controle sobre as próprias finanças, certo? E a PEC de dupla cidadania permite a pessoa sair um pouco mais rápido do Brasil caso dê alguma bosta. Vocês, não sei se vocês notaram, mas vocês podem buscar a última lei que passou sobre criptomoedas e offshore e você vai notar que o imposto sobre as offshore ficou mais alto para pessoas que ganham, para pessoas que investem menos de 5 milhões, só que para pessoas que investem mais de 5 milhões, a lei das offshores diminuiu o imposto. Ou seja, uma lei que pune as pessoas mais pobres ou investidores médios e beneficia os mais ricos, ok? Se você tem alguma dúvida sobre isso, eu não vou te saber o nome do canal de criptomoedas agora, mas, cara, pesquisa aí, lei de criptomoedas de 2023, quanto que eu devo pagar? Se você pesquisar assim, vai ter alguém que vai te explicar isso. Você vai ver que pessoas que ganham mais, que investem mais de 5 milhões em empresas offshore, elas pagam menos impostos, em porcentagem, elas pagam menos impostos do que pessoas que investem menos de 5 milhões. Então, mais imposto para os pobres e menos para os ricos, ok? Outra coisa é que você não pode questionar nada, então não é mistério para ninguém. Inclusive, nesse dia que eu estou falando com vocês, o Congresso americano debate se existe ou não uma dentadura aqui no Bostil e não posso falar muitas coisas sobre isso, mas você vai entender no decorrer do vídeo. Bom, agora que eu te expliquei aqui o que está acontecendo, os motivos do colapso financeiro e as coisas que você deve ficar atento, eu preciso que você entenda o quebra-cabeças que eu estou montando. Afinal, se eu tô te sugerindo esse vídeo, eu quero que você entenda a linha de raciocínio e também a linha histórica de eventos que culminaram até isso e uma perspectiva para o futuro. Isso aqui é uma coisa que dificilmente eu faço porque é muito pessoal. Só que eu acho que para esse vídeo faz um pouco de sentido. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma série de 14 eventos, sendo do 1 ao 8 coisas que já aconteceram, do 9 ao 11 coisas que estão acontecendo e do 12 ao 14 coisas que vão acontecer. Começando pelo 1, nós temos o início desse processo que eu chamo de fim do Brasil, que foi o impeachment da estocadora de vento. Aqui, pela primeira vez depois de muito tempo, parecia que o plano da esquerda iria ruir, que não iria dar certo e que ia acabar aqueles 16 anos seguidos de governo, ok? Nesse impeachment parecia que tudo ia ruir. Por que o impeachment dela aconteceu? Porque ela quebrou o famoso tripé macroeconômico. O tripé macroeconômico é o seguinte: você basicamente não pode gastar mais do que você arrecada e você não pode passar devendo para o próximo presidente, ok? Existem outras coisas sobre o tripé macroeconômico? Sim. Metas de inflação, câmbio flutuante e o superávit primário, sendo o superávit primário a coisa mais importante, que foi o que a Dilma quebrou. Ela não conseguiria passar para o próximo governo por ter gasto pra caramba, ok? E ela tomou impeachment. A questão é que o Bolsonaro aprovou muitas coisas que fazem o Lula não precisar mais seguir as metas e o superávit primário. Inclusive, não só o Bolsonaro, mas também como o Haddad, ok? Não tem mais meta. O país pode ficar devendo, pode gastar o quanto for necessário.
virou bagunça, virou bagunça. Então não o tripé simplesmente acabou. O tripé, ele é perneta agora. O que fazia a moeda não ser tão inflacionária eram essas metas aqui, era esse sistema. Não era perfeito, nunca foi. Só que ele fazia a moeda ser um pouco menos, lixo. A moeda não era tão ruim. Só que graças, às políticas dos últimos 4 anos, tá, 2 anos do Raposa de Nove Dedos e 2 do Capitão, graças à política desses 4 anos, tudo foi pro ralo, tudo foi por água abaixo. Então hoje em dia não tem mais nada disso, o tripé macroeconômico não existe mais. Ele pode até existir na questão de tipo, o jornal fala do tripé macroeconômico. Tá, mas ele fala, só que ele não é respeitado, ok? Ele não existe mais, na prática, beleza? Bom, então por causa disso a estocadora de vento tomou seu impeachment, né? Então parecia que tudo ia dar certo e que a esquerda ia ruir. Nessa época aqui, sinceramente, eu não sabia nem o que era política e muito menos economia. Tá bom, mas vamos lá. O ato 2 foi que, em alguns meses de suspiro, a gente teve alguns meses de suspiro com o Vampirão. Então o Vampirão assumiu depois a estocadora de vento e até que ele foi bem. E foi ali que o país começou a retomar a sua economia. As coisas voltaram a dar certo, ok? Só que aí, certo dia, a esposa do Vampirão, a Vampirona, ela perdeu o celular. E um hacker, ela não perdeu o celular, né? O celular dela foi hackeado. E aí colocaram um certo detetive para ir atrás, desse hacker. E esse certo detetive achou o hacker. Inclusive, ele teve acesso ali às fotos que o hacker tinha tomado do celular da Vampirona. É importante que você saiba desse caso você esteja boiando aqui, porque esse certo detetive que achou o celular da Vampirona, que achou ali os dados, que prendeu o hacker, é um cara muito importante hoje em dia. Então, se você não sabe o que que é isso, eu não posso falar, pesquise aí. Mas isso gerou um favor, o Vampirão ficou extremamente agradecido por ele ter salvo os dados e as fotos da sua mulher e indicou ele para um cargo super importante. Então, o terceiro ato aqui foi muito importante, é extremamente relevante até hoje. No quarto ato, nós temos a ascensão do MBL. E nas próximas eleições, nas duas próximas, eles seriam decisivos, ok? Eles foram decisivos ao lado de Jair Bolsonaro e contra o Jair Bolsonaro. Mas eles foram decisivos como? Se eles estavam a favor de não votar em ninguém, era voto nulo, nem Jair Bolsonaro, nem a raposa de 9 dedos. Bom, quando você não consegue escolher o menos pior, você tá ficando do lado, literalmente, do pior, ok? E eles foram decisivos por isso. No ato 5, nós temos a vitória do capitão, tá? Na primeira eleição, o capitão ganhou. Só que rapidamente, o capitão viu a bagunça brasileira e ele ficou do lado dos bandidos. Pois é, ele abandonou o barco e ficou do lado dos piratas, certo? Se você pode até ter uma opinião diferente sobre isso, só que tenha a sua opinião diferente, mas simplesmente analise as leis, analise os dados, veja o que aconteceu de fato, beleza? Bom, no ato número 6, nós entendemos que o forte capitão do Brasil passou tudo quanto era lei de porcaria. Então, as piores leis que passavam pela frente dele, ele aceitava, inclusive mais de 60 leis feministas, ok? E tem a cereja do bolo, né? Ele soltou a raposa de 9 dedos, ele rompeu o lacre da raposa de 9 dedos. Bom, o ato número 7. A devolução da máquina para a mão do seu antigo dono. Você que mora hoje em dia aqui, tá, no Brasil, você sabe que você tem um dono. Se você tem aí 30 anos, ele é seu dono há mais ou menos 15. Se você tem 16 anos, ele é seu dono aí há mais ou menos 14. Então, seu dono voltou. Pois é, a raposa de 9 dedos literalmente é o seu pai. Ele tá aqui desde que você nasceu. Bom, e ele voltou, né? A máquina voltou para a mão do seu antigo dono. Depois que a máquina voltou, o que aconteceu?
aumento de todo tipo de impostos e perseguição dos seus inimigos. Então a raposa começa ali a fazer o Leviatã funcionar, né, a máquina pública funcionar, e assim sugar todo tipo de imposto da população. E se alguém reclama disso, bom, perseguição. Número 9, coisas que estão acontecendo. Primeira coisa, vai ser o controle total da moeda através do Drex, tá? E também o crescimento na verdade isso aqui é futuro, tá? O amarelo aqui é futuro. Primeira coisa é o controle total através do Drex e depois o crescimento econômico artificial. Por que crescimento econômico artificial? Bom, se você não sabe, a gente está em 2024, eu acho que isso você sabe, a não ser que você seja muito louco. E em 2025, a raposa de 9 dedos vai poder escolher o próximo presidente do Banco Central. Esse presidente do Banco Central vai abaixar as taxas de juros artificialmente, vai dar um boom econômico no Brasil, devido à galera que vai literalmente se endividar. Então, os juros vai estar baixo, todo mundo vai sair comprando casa, carro, fogão nas Casas Bahia, qualquer coisa desse tipo. E aí o país vai dar aquele boom econômico, todo mundo comprando um monte de coisa, crédito baixo. Só que isso foi feito artificialmente. O Brasil não deveria baixar a taxa de juros, como já está baixando, ok? Vai ter um boom nos primeiros anos e depois a gente já sabe o que isso vai acontecer. Número 10. Vai acontecer também a criminalização de todo e qualquer ativo que o Estado não pode taxar. Então, tudo que o Estado não pode taxar será proibido. Ah, Lucas, fala uma coisa: Bitcoin. Bitcoin não pode ser taxado, mas será proibido, ok? Número 11. Depois vai vir o controle total de suas finanças no Drex e a taxação por opinião. Pois é, pessoal, não sei se vocês sabem, mas na China já existe uma moeda, não é uma moeda, né? Mas existe um crédito social. Esse crédito social é utilizado para avaliar a população. E se você faz posts contra o governo, faz coisas que o governo não gosta, você simplesmente é taxado. Como é taxado? Você perde crédito, você tem mais problemas para financiar uma casa, comprar um carro e essas coisas. Então, tipo assim, quando o cara tem o controle do seu bolso, ele pode decidir o que você fala, faz, come. E é para isso que o Drex serve. Então, imagina, você, sei lá, você postou uma coisa estranha no Twitter que o governo não gostou. Aí você fez uma piada sobre veganismo. E você tá um pouco gordinho. Bom, beleza. Você pode ficar aí um mês sem comprar carne. Seu dinheiro não vai servir para comprar carne. Então é um castigo bom para você que tá gordinho e fica falando mal de veganismo por aí. E isso parece idiota, mas isso vai acontecer, tá? Inclusive, existe uma pauta global aí que empurra veganismo há mais de 30 anos, ok? Se você tem dúvida, pesquise aí qualquer tipo de matéria que fala sobre agronegócio. Hoje em dia, o agro não é mais pop, ok? Bom, perspectivas para o futuro na minha visão. 12. O presidente de direita volta. Pois é, vai acontecer muita coisa no Brasil, mas na próxima eleição, com certeza o presidente de direita irá voltar, ok? Por que esse presidente irá voltar? Esse presidente vai voltar porque ele vai amassar a raposa de 9 dedos nas eleições. Ele literalmente não vai ter chance nenhuma contra qualquer presidente de direita que for posto lá. Tamanha a situação ruim que vai estar o país, ok? Bom, esse presidente que será eleito, ele não vai conseguir segurar a bomba que foi causada pelo governo anterior. Então, pessoal, presta atenção no que eu tô falando aqui. O país vai começar a ruir. Disso vai vir um presidente de direita. Esse presidente de direita a batata quente vai explodir na mão dele, ok? Ele não vai dar conta de segurar isso, porque isso aqui eu ia falar que isso era insegurável, mas isso aqui é literalmente insegurável, isso aqui é inevitável. Só que isso aqui é feito literalmente para explodir na mão do próximo presidente de direita.
Eu tô te falando esses 14 passos aqui, por quê? Porque esses passos, essa conjuntura, essa junção de acontecimentos foi feita literalmente para fazer o país romper, explodir, colapsar na mão de um presidente de direita na próxima eleição, certo? Então, eles estão fazendo tudo na maldade porque sabem que a bomba vai ficar para o próximo cara. Lembra, o Haddad quebrou o tripé macroeconômico. Hoje em dia, um presidente pode passar um país quebrado para o próximo. E aí a bomba vai estourar no presidente de direita. E aí o que, que ele vai ter que fazer? Ou ele vai ter que ser muito autoritário para manter a rédea, e aí, literalmente, ditadura, ou ele vai tomar impeachment. Eu até anotei aqui. O presidente de direita vai tomar impeachment. Por quê? Porque o país vai quebrar na mão dele e ele não vai ter como fazer nada. E aí, a esquerda volta ao poder como a única solução. Ou seja, a causadora do problema vai voltar ao poder como se nada tivesse acontecido. Depois disso, qualquer luta, toda e qualquer luta acaba, pois a narrativa será de que a direita ferrou o país. É isso literalmente o que vai acontecer. Isso aqui são os próximos. São os últimos 15 anos, mas isso aqui são os próximos 4 anos do Brasil. É literalmente isso que vai acontecer. E infelizmente. E eu até anotei aqui, infelizmente. Você só tem mais 2 anos para fazer a boa. São os dois próximos anos do Lula. Esses são os anos do boom econômico. Você tem mais 2 anos para fazer alguma coisa da sua vida. E eu não quero cagar a regra aqui sobre o que você tem que fazer, nem colocar medo em você. Mas simplesmente eu precisava fazer esse vídeo, porque não tem mais jeito. Acabou. Acabou. Eu literalmente disse o que vai acontecer. E esse vídeo pode virar uma piada, ele sempre estará aqui no canal, ele pode virar uma piada, mas comenta, você acha que eu tô errado em alguma coisa aqui? Em qual parte eu errei nessa narrativa? Eu praticamente tô dando um predict na história. Não sozinho, é claro que não sozinho. Eu tenho diversas referências de pessoas que eu assisto e tenho opiniões parecidas, mas aqui eu simplesmente fui o cara que coloquei as coisas em ordem, só isso. Mas é literalmente isso que vai acontecer. O país ou vai ficar extremamente autoritário na mão da direita, ou o país vai viver para sempre na mão da esquerda. Mas independente do que aconteça, você terá pouca liberdade e você vai quebrar financeiramente. Então eu coloquei aqui que você tem 2 anos para fazer a boa. E a primeira e mais óbvia é ir embora. Se você não quiser ir embora, você pode ficar e se isolar no mato, que é o que eu vou fazer. Literalmente eu vou me isolar no mato, num bunker, com comida para os próximos 20 anos. E a terceira, que não importa se você vai embora como um nômade ou se você vai ficar como um sobrevivencialista, você precisa guardar Bitcoin nos próximos 2 anos, porque quando o Drex chegar, não dá mais para comprar Bitcoin sem o governo descobrir. Bitcoin sem KYC não irá mais existir. Na verdade, irá existir, mas você não vai conseguir comprar, você não vai ter jeito para comprar. Então, literalmente, você precisa fazer alguma dessas coisas ou se planejar para tudo isso. Bom, os outros vídeos do canal, se você chegou nesse vídeo, vai ser muito interessante, porque você pode assistir todos os vídeos do canal na sequência de lançamento. E todos se conectam com esse vídeo aqui. Todos. Talvez eu dê uma virada de chave aqui no canal, eu não sei o que eu vou fazer com ele daqui pra frente, mas o conteúdo que tá aí, eu acho que vai ajudar muitas pessoas, principalmente quem tá chegando agora. Bom, se você vê algum tipo de valor nesse conteúdo, eu nunca peço. Mas, cara, faz um comentário ou envia esse vídeo pra alguém que você gosta muito, cara. Tipo assim, aquela pessoa que já tá mais ou menos entendendo isso aqui, só que ela precisa de um certo gatilho pra pegar a situação inteira, pra entender o panorama geral. Tem muita gente que tá meio perdido nessa história toda. Tá precisando só de um empurrãozinho pra entender esse panorama geral. E é com essa pessoa que você deve compartilhar esse vídeo, ok? Bom, e se você também quiser apoiar mais o canal, você pode simplesmente se inscrever e fazer um comentário.
Bom, pessoal, é isso. Se esse vídeo aqui levantou várias outras dúvidas, comenta aí embaixo que eu posso fazer outros vídeos, sei lá, ou uma série sobre o fim do Brasil. Mas, sei lá, acho que esse vídeo é mais pra mim do que pra vocês. Bom, falou.